Você já teve aquela sensação de que está vivendo no piloto automático? Acorda, checa o celular antes mesmo de abrir o olho direito. Rola o feed por 15 minutos sem lembrar de nada que viu. Toma café pensando no trabalho, vai pro trabalho pensando em casa, chega em casa pensando no que vai fazer amanhã. E deita na cama com a cabeça tão cheia que precisa de uma hora de vídeo aleatório para conseguir dormir, e aí a semana passa. O mês passa, você pisca e o ano passou. E você não sabe ao certo o que aconteceu com ele. Isso tem um nome. Não é ansiedade só, não é burnout. Isso é o que o budismo chama de sono. Não sono de dormir, mas sono de existir sem estar presente. É viver dentro dos seus próprios pensamentos como se eles fossem a realidade, enquanto a vida real acontece lá fora, quieta, esperando você aparecer de verdade. Esse vídeo não é sobre virar monge. Não é sobre sentar de pernas cruzadas num templo insensado e abandonar tudo o que você tem. É sobre algo muito mais difícil e muito mais poderoso do que isso, é sobre acordar. Acordar de verdade, no meio da vida que você já tem, com as pessoas que já estão ao seu redor, nas situações que você já enfrenta todo dia. O budismo não pede que você fuja do mundo. Ele pede que você pare de fugir de você mesmo. E para entender isso, você precisa entender um conceito que parece simples, mas vai mudar a forma como você vê absolutamente tudo. O sofrimento é opcional. Não o que acontece com você. Isso não é opcional. A vida vai te acertar, vai te decepcionar. Vai te surpreender e vai te derrubar. O que é opcional é o quanto você vai sofrer com o que acontece. E essa distinção muda tudo. Buda nasceu príncipe. Tinha tudo. Palácio, riqueza, proteção, uma vida projetada para ser perfeita. E mesmo assim, quando ele saiu do palácio pela primeira vez e viu um velho, um doente e um morto, ele foi completamente partido. Não porque ele era fraco, mas porque ele era honesto. Ele olhou para a realidade que todo mundo sabia que existia, mas fingia não ver, e em vez de voltar para o palácio e fingir junto, ele ficou com a pergunta: por que existe sofrimento? E mais importante, tem como terminar com ele. Ele passou anos procurando a resposta do jeito errado. Foi pro extremo oposto. Se tornou um asceta radical, ficou sem comer, sem dormir, sem conforto, achando que a resposta estava na negação total do corpo, do prazer, do mundo físico. E não estava. A resposta não estava no excesso que ele tinha no palácio, e também não estava na privação total que ele tinha na floresta. A resposta estava no meio, no caminho do meio. Na ideia de que você não precisa se destruir para se encontrar. E foi debaixo de uma árvore, numa noite longa e difícil, confrontando todos os seus medos e ilusões de uma vez, que ele encontrou. Não encontrou Deus, não recebeu uma revelação mágica. Ele simplesmente parou de fugir. Ficou com o que era, sem adicionar história em cima, sem resistir, sem querer que fosse diferente. E nesse momento de parar, ele entendeu tudo o que precisava entender sobre a natureza da mente humana. E o que ele entendeu tem a ver diretamente com você, com a sua vida, com a sua mente que não para, com o seu celular que você checa compulsivamente, com as suas relações que às vezes machucam sem você entender bem porquê, com o seu passado que você carrega mesmo sem querer, com o seu futuro que você teme mesmo sem saber o que vai acontecer. O primeiro ensinamento fundamental é esse: tudo passa. Em sânscrito, impermanência anika, absolutamente tudo está em movimento. Absolutamente tudo está se transformando. Absolutamente nada é fixo, estável, permanente. Nem a dor que você está sentindo agora, nem a alegria que você quer segurar, nem a pessoa que você é hoje, nem a situação que parece impossível de mudar. E aqui é onde a maioria das pessoas toma o ensinamento errado. Ouve que tudo passa e pensa, então não adianta nada, então tudo é vazio, então por que tentar? Mas não é isso. A impermanência não é um convite ao niilismo, é um convite à presença. Se tudo passa, então o único momento que você tem de verdade é esse, agora, este exato segundo. Não o que você fez ontem, não o que você vai fazer amanhã. O que você está fazendo, sentindo, sendo, agora. Pensa comigo. Quantas vezes você esteve num momento bom e ficou a metade do tempo com medo de ele acabar? Numa viagem incrível preocupado com a volta. Numa festa boa pensando no trabalho na segunda. Com alguém que você ama, mas já planejando a próxima coisa. A impermanência te diz para... Fica aqui. Esse momento é tudo que você tem e ele é suficiente. O medo de perder o que é bom rouba o próprio bem que você tem medo de perder. E o mesmo vale pro lado difícil. Quando você está numa fase ruim, a impermanência não é consolo barato, do tipo vai melhorar.
É uma realidade verificável. Você já passou por fases ruins antes. Você está aqui. Você sobreviveu a tudo que parecia impossível de sobreviver. A dor que você sente agora também vai se transformar. Não porque alguém vai resolver, não porque a mágica vai acontecer, mas porque nada fica do jeito que está, nada nunca. O segundo ensinamento é mais incômodo. E eu preciso que você fique comigo aqui, porque é exatamente onde a maioria das pessoas desliga. E é exatamente onde começa a parte que realmente transforma. O ensinamento é sobre o ego. Sobre essa coisa que você chama de eu. O budismo diz que o self, esse é o central, fixo, permanente, que você acha que você é uma construção. É uma história que a sua mente conta sobre você mesma, o tempo todo. De forma tão automática e tão convincente que você nunca para questionar. Você não é seus pensamentos, você é quem pensa. Você não é suas emoções, você é quem sente. Você não é suas histórias sobre quem você é. Você é a consciência que observa tudo isso acontecer. Isso parece filosofia abstrata até você perceber o quanto da sua dor cotidiana vem de defender uma imagem que você tem de si mesmo. Alguém te critica e você reage visceralmente, não porque a crítica dói, mas porque ameaça a história que você conta sobre quem você é. Você erra e fica horas ruminando. Não porque o erro foi grave, mas porque contraria a narrativa de que você é competente, cuidadoso, bom o suficiente. Você não consegue pedir ajuda porque admitir que precisa quebra a personagem de quem sempre dá conta, o ego não é inimigo. Ele é necessário para funcionar no mundo. Mas quando você se identifica completamente com ele, quando você confunde a personagem com quem você é de verdade, você fica preso. Cada ameaça à personagem vira uma crise existencial. Cada opinião contrária vira um ataque pessoal. Cada falha vira uma prova de que você não presta. E a prática budista pede uma coisa muito específica aqui: observar. Só observar. Quando o pensamento automático vier, quando a narrativa do eu não presto aparecer, quando o impulso de defender a personagem surgir, você não precisa acreditar automaticamente. Você pode só olhar para o pensamento e dizer: interessante, olha ele de novo. Sem se fundir com ele, sem lutar contra ele, só ver. Isso é meditação. Não é esvaziar a mente. Porque isso é impossível e qualquer pessoa que te disse isso nunca meditou de verdade. É aprender a não ser arrastado por cada onda de pensamento que passa. É desenvolver uma distância interna, um espaço entre o que acontece e como você reage. E esse espaço é onde mora a sua liberdade. Victor Frankl, que não era budista, mas chegou na mesma verdade por outro caminho, disse uma coisa que ficou gravada na história: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Na nossa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. O budismo passou 2.500 anos ensinando como ampliar esse espaço. Como fazer ele crescer, como aprender a habitar ele, como transformar reações automáticas em escolhas conscientes. E agora vamos falar de algo que todo mundo já ouviu, mas quase ninguém pratica de verdade: compaixão. Karuna em sânscrito. E você precisa entender que no budismo a compaixão não é um sentimento fofo. Não é aquela coisa de postar uma frase bonita sobre empatia e sentir que você fez sua parte. Compaixão é uma prática ativa, é uma postura diante da vida. É uma forma de ver os outros que muda completamente a qualidade das suas relações e, consequentemente, da sua própria vida. Tem um exercício budista chamado metta, que às vezes traduzido como amor-bondade. E ele começa de uma forma que choca muita gente. Ele começa com você mesmo. Você senta, fecha os olhos e dirige para si mesmo o desejo de bem. Que eu esteja bem. Que eu esteja em paz. Que eu esteja livre do sofrimento. E isso provoca uma reação estranha em muita gente, porque a gente foi ensinado a que cuidar de si mesmo antes é egoísmo. Que se colocar em primeiro lugar é fraqueza. Que você só tem valor quando está se sacrificando por alguém. E o budismo diz: isso é um engano que cria sofrimento em cascata. Você não consegue dar compaixão genuína a partir de um lugar de vazio. Você não consegue estar presente para os outros quando você está completamente desconectado de si mesmo. Você não consegue amar com liberdade quando você está cheio de ressentimento de não ter cuidado das suas próprias necessidades. Depois de se desejar bem, o metta expande. Você dirige o mesmo desejo para alguém que você ama facilmente, uma pessoa querida, um amigo próximo. Depois para alguém neutro, alguém que você vê mas não conhece, o entregador, a pessoa na fila do mercado. Depois, e aqui é onde fica difícil de verdade, você dirige esse mesmo desejo para alguém com quem você tem dificuldade. Alguém que te machucou, alguém que você acha errado.
alguém de quem você não gosta. E antes que você pense que isso é ingênuo, que é pedir para perdoar o imperdoável, entenda o que o budismo está dizendo aqui. Não é sobre aprovar o que a pessoa fez. É sobre entender que toda pessoa que causa dor está, ela mesma, sofrendo. Toda pessoa que age com crueldade está operando a partir de um lugar de medo, de carência, de uma mente confusa que ainda não aprendeu a ver com clareza. Isso não justifica o dano. Mas isso libera você da prisão de carregar o ódio, porque o ódio não pune quem te machucou. Quem é punido é você, que carrega o peso disso no corpo, na mente, nas suas relações, no jeito como você enxerga o mundo. Perdoar não é dizer que está tudo bem. Perdoar é decidir que você não vai mais deixar aquela história te definir. É recuperar a energia que você gastava sustentando a mágoa e usar essa energia para construir algo novo. E agora vamos falar de algo que você provavelmente já ouviu de forma superficial e nunca levou muito a sério. Mindfulness. Atenção plena, presença. Isso virou palavra de marketing, virou aplicativo. Virou técnica corporativa de produtividade e no processo perdeu completamente o que tinha de mais poderoso. Então deixa eu te contar o que Mindfulness realmente é, do jeito que o budismo ensina, não do jeito que o mundo vendeu para você. Mindfulness é a capacidade de saber o que está acontecendo enquanto está acontecendo, sem adicionar uma camada de julgamento automático em cima. É comer e saber que está comendo, sem estar no celular ao mesmo tempo. É ouvir alguém realmente ouvir, não ficar pensando na sua resposta enquanto a pessoa ainda está falando. É sentir uma emoção e reconhecer ela pelo nome. Estou com raiva, estou com medo, estou triste. Em vez de ser completamente tomado por ela sem entender o que está acontecendo no seu próprio interior. A maioria de nós vive numa camada de distância da própria experiência. A gente não sente o que sente, a gente sente o pensamento sobre o que sente. A gente não vive os momentos. A gente comenta mentalmente sobre os momentos enquanto eles acontecem. E aí fica se perguntando por que a vida parece passar tão rápido, por que parece que nada fica, por que parece que você está sempre em busca de algo e nunca encontra. A resposta é que você nunca estava lá de verdade. Você estava no comentário, não no evento. Você estava na análise, não na experiência. E o budismo diz, você pode mudar isso. Não com esforço enorme, não de uma vez. Com pequenos momentos de retorno. Com a decisão, repetida várias vezes por dia, de trazer a atenção de volta para onde você está, para o que você está fazendo, para quem está na sua frente. Toda vez que você faz isso, toda vez que você percebe que estava perdido no piloto automático e deliberadamente retorna para a presença, você está fortalecendo um músculo, o músculo da atenção. E como todo músculo, quanto mais você treina, mais forte ele fica. Até chegar um dia em que a presença não é um esforço, é o seu estado natural. Até chegar um dia em que você percebe que está de volta antes mesmo de ter se perdido completamente. Agora quero falar de um ensinamento que pode parecer contraintuitivo, mas é um dos mais libertadores de todo o budismo, o conceito de não apego. E de novo, antes que você interprete errado, deixa eu ser específico sobre o que isso não é. Não apego não é indiferença. Não é não ligar para nada, não é não se importar com ninguém, não é viver sem paixão ou sem envolvimento. Isso seria embotamento emocional. E embotamento não é iluminação, é fuga, não apego é amar sem possuir. É se importar sem controlar. É se dedicar a algo sem fazer desse algo a condição para sua paz interior. É a diferença entre gostar de alguém e precisar que aquela pessoa seja de um jeito específico para você estar bem. É a diferença entre ter um objetivo e fazer desse objetivo o árbitro do seu valor como pessoa. O apego, no sentido budista, é quando você coloca a fonte da sua paz fora de você. Quando você diz, mesmo que não com essas palavras, que você só vai estar bem quando aquela pessoa te amar do jeito que você precisa, quando você conseguir aquela conquista. Quando a situação mudar, quando as condições externas estiverem do jeito que você imaginou, e aí você fica refém. Refém das circunstâncias, refém de outras pessoas, refém de um futuro imaginário que pode nunca chegar. E o ensinamento diz, você já tem o que precisa. A paz que você está procurando lá fora já existe dentro de você. Não como um estado de ausência de dificuldades, mas como uma capacidade de estar com as dificuldades sem se perder nelas. Isso não é algo que você conquista uma vez e pronto. É algo que você pratica. Todos os dias, em cada situação que te testa. Pensa numa situação recente em que você perdeu a calma. Pode ter sido no trânsito, pode ter sido numa discussão, pode ter sido diante de uma notícia ruim. Agora pensa o que aconteceu antes da reação.
Provavelmente houve um pensamento automático, uma interpretação instantânea do que estava acontecendo. Alguém te fechou no trânsito e o pensamento foi: esse cara não me respeita, ou o mundo é uma selva, ou as pessoas são horríveis. E esse pensamento criou uma emoção, que criou uma reação. O budismo não pede que você não sinta a emoção. Pede que você veja o passo antes. Pede que você perceba que entre o evento e a reação existe aquele espaço que o Vikfer também viu. E nesse espaço você pode perguntar: esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento me ajuda? Esse pensamento está construindo o tipo de pessoa que eu quero ser? Porque é aqui que o budismo vira ação concreta na sua vida cotidiana. Não é teoria, não é filosofia de prateleira. É você, no meio de uma situação difícil, fazendo a escolha mais difícil que existe. A escolha de não ser controlado pela sua própria mente automática. Existe um conceito que se chama karma, e ele foi tão deturpado pela cultura popular que eu preciso desconstruir antes de reconstruir. Karma não é uma contagem de pontos cósmicos. Não é o universo te punindo por algo que você fez errado. Não é a ideia de que se algo ruim aconteceu com você é porque você mereceu. Isso é uma perversão do ensinamento que causou muito dano a muita gente. Karma significa ação, simplesmente ação. E o que o budismo ensina sobre karma é algo muito mais concreto e verificável. As suas ações constroem hábitos. E os seus hábitos constroem quem você é. Toda vez que você age com paciência, você fortalece o hábito da paciência. Toda vez que você reage com raiva impulsiva, você aprofunda o suco da raiva na sua mente. Toda vez que você escolhe a generosidade, você treina um cérebro mais generoso. Toda vez que você age a partir do medo, você cria uma mente mais temerosa. Você está, o tempo todo, te construindo. Não em grandes gestos dramáticos, em pequenas escolhas repetidas. O Kar não é o que o universo faz com você. É o que você faz com você mesmo, uma escolha de cada vez, ao longo de toda uma vida. E isso é simultaneamente a notícia mais libertadora e mais assustadora que existe. Libertadora porque significa que você não está preso em nada. Não está preso no seu temperamento, não está preso nos seus padrões, não está preso na sua história. Tudo pode mudar, porque tudo é construído por ações, e ações podem ser diferentes. Assustadora porque significa que você não pode terceirizar a responsabilidade. Não é a infância, não é o governo. Não é a sociedade. Claro que esses fatores importam e têm peso real. Mas o que você faz agora, hoje, com o que você tem, é sua responsabilidade. Apenas sua. O budismo fala de um caminho com 8 partes, que às vezes é chamado de nobre caminho óctuplo. Eu não vou ficar aqui listando os 8 pontos em ordem, porque isso fica parecendo aula e esse roteiro não é uma aula. Mas tem uma parte desse caminho que eu quero que você carregue, que é a ideia de intenção correta. Antes de qualquer ação, existe uma intenção. E a qualidade da sua vida depende muito menos do que você faz e muito mais do porquê você faz. Você ajuda alguém porque genuinamente quer que ela esteja bem, ou porque quer ser visto como alguém que ajuda? Você é honesto porque valoriza a verdade, ou porque tem medo das consequências de mentir? Você é generoso porque a generosidade é quem você quer ser, ou porque espera receber algo em troca, mesmo que seja apenas aprovação? Essas perguntas não são para te fazer sentir culpado, são para te tornar honesto. E honestidade consigo mesmo é a base de qualquer transformação real. Porque quando a intenção está clara, quando você está agindo a partir de um lugar genuíno e não de um lugar de performance ou de medo, a qualidade de tudo que você faz muda. As suas relações ficam mais leves, porque você não está o tempo todo contabilizando dívidas e créditos. O seu trabalho fica mais significativo, porque não é mais só sobre o resultado externo. É sobre quem você está sendo enquanto trabalha. A sua vida cotidiana fica menos pesada, porque você não está mais carregando o peso de manter uma fachada. Agora quero falar de algo que o budismo trata com um cuidado enorme e que a nossa cultura trata com uma negligência absurda: o silêncio. Não o silêncio como ausência de barulho. O silêncio como prática. Como algo que você cultiva deliberadamente porque reconhece que a sua mente precisa de espaço para se assentar. Que os seus pensamentos precisam de quietude para revelar o que está por baixo deles. Que você precisa de pausas reais para saber o que você realmente pensa e sente, em vez de só reagir ao próximo estímulo. Nós vivemos numa cultura de barulho constante. Não só barulho sonoro, barulho informacional. Você está o tempo todo consumindo alguma coisa. Música no fone enquanto caminha, podcast no carro, série enquanto come, celular no banheiro. E quando a mente não consegue mais processar tudo, ela se desliga.
Não no sentido de descanso, no sentido de entorpecimento. E aí você se pergunta por que não consegue tomar decisões claras, por que não consegue sentir as coisas com profundidade. Por que parece que está vivendo na superfície de tudo? O budismo pede uma coisa simples e revolucionária. Fique quieto por alguns minutos todo dia, não fazendo nada. Não planejando, não resolvendo, não consumindo. Só sentado com você mesmo. No começo vai ser incômodo, porque vai aparecer tudo o que você estava evitando com o barulho. Pensamentos que você não queria pensar, sentimentos que você estava empurrando para baixo do tapete, perguntas que você sabia que não queria responder. E aí você vai entender por que você precisava tanto do barulho. Mas se você ficar, se você aguentar o desconforto inicial sem fugir, alguma coisa começa a sentar. Como quando você chacoalha um copo de água com barro e depois deixa quieto, e o barro vai lentamente descendo e a água vai ficando mais clara. A sua mente faz isso. Ela se clareia quando você dá espaço para ela. E da clareza vem coisas que não têm preço. Você começa a saber o que você realmente quer. Você começa a distinguir o que é seu do que você absorveu dos outros. Você começa a ouvir aquela voz quieta interna que sempre soube as respostas, mas que você nunca conseguia escutar por causa do barulho de tudo em volta. O budismo também tem muito a dizer sobre relacionamentos, e é um dos aspectos mais práticos de tudo. Tem um ensinamento sobre o que chama de fala correta, que parece simples, mas é transformador quando você leva a sério. Antes de falar, especialmente em situações de conflito, você pode se perguntar 3 coisas. Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é gentil? E se a resposta for não para qualquer uma das 3, você tem uma razão forte para ficar quieto. Quantos conflitos na sua vida existem porque alguém disse algo verdadeiro, mas desnecessário? Ou algo verdadeiro e necessário, mas dito com uma crueldade que não precisava estar ali? Quantas relações esfriaram por causa de palavras que foram ditas no calor de um momento que já passou, palavras que não podem ser desfeitas, que ficaram como pedras no meio do caminho? A palavra tem peso. O budismo leva isso a sério de um jeito que a nossa cultura esqueceu. Nós usamos palavras como se fossem descartáveis, como se fossem baratas, como se não custassem nada. Mas elas constroem ou destroem, elas aproximam ou afastam. Elas curam ou infeccionam. E a forma como você fala com as pessoas ao seu redor é uma das expressões mais diretas de quem você está sendo, de qual intenção está guiando a sua vida. E isso vale também para a forma como você fala consigo mesmo. A voz interna que te acompanha o dia inteiro, essa voz que comenta tudo o que você faz, que te julga, que te compara, que te diminui ou às vezes te infla além do razoável. Essa voz está te construindo ou te destruindo. Você trataria um amigo da forma que você se trata quando comete um erro? A maioria das pessoas responde não. E aí fica a pergunta, por que você merece menos do que você daria a um amigo? O budismo tem um conceito chamado bodhisattva, que é algo como o coração desperto, a intenção de acordar não só para si mesmo, mas para poder ser útil a todos os seres. E isso pode soar grandioso demais, mas tem uma versão muito concreta disso na sua vida cotidiana. É a ideia de que o seu crescimento pessoal não é só sobre você. É sobre o que você vai ser capaz de oferecer ao mundo depois que você tiver trabalhado em si mesmo. Uma pessoa que aprendeu a regular as próprias emoções não explode nos filhos. Uma pessoa que desenvolveu paciência com ela mesma tem mais paciência com os outros. Uma pessoa que aprendeu a se tratar com compaixão transborda compaixão de forma natural, não de forma performática. O trabalho interno que você faz não fica dentro de você. Ele vaza, ele contamina o ambiente ao seu redor. Ele muda a qualidade das suas relações, do seu trabalho, da sua presença em qualquer espaço onde você entra. Então, quando você investe em acordar, você não está sendo egoísta. Você está se tornando mais útil. Você está aumentando a sua capacidade de contribuir. Você está, de forma real e verificável, tornando o mundo ao seu redor um lugar um pouco melhor simplesmente pelo fato de ser uma presença mais consciente, mais gentil, mais inteira dentro dele. Eu preciso falar agora sobre algo que não é ensinado em nenhum aplicativo de mindfulness, mas que o budismo clássico considera fundamental, a prática da morte. Não de forma mórbida, mas de forma libertadora. O budismo encoraja que você pense, com regularidade, que você vai morrer, que as pessoas que você ama vão morrer, que tudo que você acumulou vai se dissolver. Não para te deixar deprimido, mas para que você pare de tratar o tempo como se fosse infinito. Você adiou quantas conversas importantes porque achava que tinha tempo.
Deixou quantas pessoas sem ouvir o que você sentia por elas porque parecia constrangedor, porque parecia desnecessário, porque parecia que dava para falar depois? Quanto da sua vida você passou preparando para viver em vez de realmente vivendo? A consciência da finitude não é pessimismo. É o antídoto mais poderoso contra a procrastinação existencial. É o que faz você tratar o momento presente com o respeito que ele merece. É o que te lembra que as pessoas ao seu redor são preciosas e temporárias. E que o jeito como você trata elas hoje é o que vai importar quando você não tiver mais a chance de mudar. O budismo não promete uma vida sem dificuldades. Isso seria uma mentira. O primeiro ensinamento de Buda, a primeira das 4 nobres verdades, é que a existência contém sofrimento dukkha, insatisfação, fricção, a sensação de que as coisas não estão completamente certas. Isso não é falha do sistema, é parte do sistema. E a sanidade começa quando você para de tentar eliminar o desconforto da vida e começa a aprender a se relacionar com ele de uma forma diferente. A diferença entre dor e sofrimento, no budismo, é fundamental. Dor é inevitável. Você vai perder coisas. Vai se machucar, vai errar. Vai enfrentar situações que você não escolheu. Isso é dor. Sofrimento é o que você adiciona em cima da dor. É a história de que isso não deveria estar acontecendo. É a resistência ao que é a narrativa de que você foi tratado de forma injusta, de que a vida está errada, de que você deveria estar em outro lugar, sendo outra pessoa, tendo outro destino. Esse adicional é opcional. E é responsabilidade sua. Isso não é crueldade. É a coisa mais empoderada que você pode ouvir. Porque se o sofrimento extra é algo que você adiciona, então você pode parar de adicionar. Você pode aprender a ter a dor sem o drama. Você pode aprender a enfrentar a dificuldade sem o catastrofismo. Você pode aprender a estar numa situação ruim sem decretar que a sua vida inteira está arruinada. Isso leva tempo. Leva prática. Leva muitas vezes de escorregamento. De volta ao automático, de perceber que você estava no drama até o pescoço antes de se dar conta. Mas cada vez que você percebe, você já saiu um pouco. A percepção já é a mudança começando. Então como você começa? Não amanhã, hoje, não com uma transformação radical de vida. Com um gesto pequeno e real. Senta quieto por 5 minutos, respira. Quando o pensamento vier, e ele vai vir, você não luta contra ele, você só o vê passar. Como nuvem no céu. O céu não se torna nuvem. Você não é o pensamento. Você é o espaço onde o pensamento acontece. Na próxima vez que alguém te irritar, antes de reagir, respira uma vez. Só uma. E nessa respiração, pergunta: o que eu quero construir agora? Qual versão de mim eu quero ser nesse momento? Na próxima vez que você se criticar duramente por um erro, por um segundo e pergunta: e se eu tratasse isso com a mesma gentileza que eu teria com um amigo? O que eu diria para ele? E então diz isso para você mesmo. Na próxima refeição, tenta comer sem tela, sem podcast, sem conversa paralela. Só come, sente o sabor, a textura, a temperatura. Fica com essa experiência completamente por alguns minutos. Parece pouco, é tudo. É o começo de uma vida inteira de presença construída uma escolha de cada vez. O budismo não é uma religião que você adota ou abandona. É uma forma de enxergar que, uma vez que entra em você de verdade, não tem como sair. Porque você começa a ver com clareza demais que a maior fonte de sofrimento na sua vida não é o que acontece com você, mas como você se relaciona com o que acontece. E uma vez que você vê isso, você não pode mais fingir que não viu. Você vai continuar errando. Vai continuar tendo dias em que o piloto automático assume e leva tudo. Vai continuar tendo momentos em que você age a partir do medo, da raiva, do ego ferido. E tudo bem. O caminho não é chegar num lugar de perfeição onde você nunca mais escorrega. O caminho é desenvolver a capacidade de perceber quando escorregou e voltar, sem o peso adicional da culpa, sem o drama extra do eu sou terrível e nunca vou mudar. Você cai, você vê que caiu, você se levanta com gentileza, com a mesma compaixão que você ofereceria a qualquer pessoa que você ama. E você continua. Esse é o caminho. Não é uma linha reta de progresso constante. É uma espiral que vai voltando pelos mesmos lugares, mas cada vez com um pouco mais de consciência, um pouco mais de leveza, um pouco mais de quem você está se tornando. Tem uma frase atribuída a Sazukro, um mestre zen, que diz: na mente do iniciante há muitas possibilidades, na mente do especialista poucas. Mente de principiante, beginner's mind. É um dos conceitos mais bonitos do budismo zen.
E é o convite para você chegar em cada momento da sua vida como se fosse a primeira vez. Sem os filtros de tudo que você acha que já sabe. Sem os julgamentos automáticos. Sem a arrogância de quem acha que já viu esse filme antes. Porque cada momento é novo. Cada pessoa na sua frente é nova. Cada versão de você mesmo é nova. E quando você chega com abertura, com curiosidade, com a disposição de ser surpreendido, a vida para de ser uma repetição do que você espera e começa a ser uma experiência real do que é. Esse vídeo vai acabar em breve. Você vai fechar a tela, vai continuar o seu dia, vai ter que lidar com tudo que estava esperando por você. E aqui é onde a maioria das pessoas pega uma ideia bonita, fica com ela por alguns dias, e depois ela some no barulho da vida cotidiana. E eu não quero que isso aconteça com você. Então eu te deixo com uma coisa só, uma coisa que você pode fazer ainda hoje, ainda nessa hora, para respira. E pergunta a si mesmo, com honestidade, quem eu quero ser? Não no sentido de profissão, de conquistas, de status. No sentido de presença. No sentido de como você quer ser lembrado pelas pessoas que você ama. No sentido de como você quer se sentir quando estiver quieto consigo mesmo, sem nada para provar, sem ninguém para impressionar. Essa resposta que aparece no silêncio, essa resposta que vem debaixo de todos os ruídos e expectativas e medos, essa é a sua bússola. Não precisa de mais nada do que isso, você já tem o mapa. Você sempre teve. O budismo não te dá o destino, ele te ensina a ouvir a sua própria sabedoria de novo, aquela que estava lá antes de tudo mais. Antes do barulho, antes do medo, antes de você ter aprendido a não confiar nela. Acorda, você já dormiu tempo suficiente.